queridos, que alegria poder estar aqui com vocês hoje. É um presente do Senhor. Ele proporcionou isso. Há 2 dias atrás, estava quase mandando uma mensagem, eu ligando para o pastor e falando: olha, vai ser impossível chegar aí. Mas ele também me curou. Nós estamos aqui para glorificar o nome de Jesus e vamos compartilhar daquilo que Ele tem ministrado ao nosso coração. Trago a esta casa o abraço do nosso pastor Rafa, está lá nas funções. Ele mandou um beijo para vocês, para essa família pastoral que serve neste lugar. Ele ama muito esse lugar, Ele ama muito vocês, tenho certeza disso. Tome posse da sua Bíblia, vamos para a palavra. Foi para isso que nós viemos aqui, né? Evangelho de Jesus, a qual escreveu João. Capítulo de número 12. Perdoem a voz, eu ainda estou me recuperando, mas o Senhor é bom. Vamos à palavra, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariote, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seria 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque ele era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Então respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Nós oramos nessa noite, Jesus, a tua palavra que é viva, que confronta, que ensina, fale conosco mais uma vez. Oh Jesus, nós viemos aqui para falar contigo, nós viemos aqui para prestar um culto ao Senhor, talvez com outras motivações, mas o Senhor continua sendo o centro do nosso culto. Que a tua palavra, que tem poder de penetrar onde o homem não consegue, que ela penetre, que ela nos ensine, que ela nos prepare. Oremachande remaya kanderemaya soremia. Que a voz profética nesse lugar ecoe. Que a voz profética neste lugar não seja retida.
O rehengue a sorremia faz. O Senhor pode, Jesus. Por isso fala. Nós colocamos os nossos corações nessa noite na espera de ouvir o Senhor. Amém e amém. Esse é um texto que ele tem sido quase um textuário, né, Charles? João 12 e a mulher samaritana tem sido um texto que tem me acompanhado desde janeiro. O Senhor tem nos permitido mergulhar no que é adoração e o verdadeiro sentido de adorar. E as palavras têm sido sempre as mesmas. O Senhor sempre tem comunicado as mesmas coisas às pessoas que ministram. E nós cremos que este é um tempo de restauração sobre a igreja brasileira. Amém? Tem alguém que crê aqui? Nós cremos que este é um tempo de restauração no altar de adoração da igreja brasileira no seu todo. E o Senhor tem levantado um povo, o Senhor tem levantado pessoas para serem restauradores deste altar. Hoje nós vamos caminhar dentro desse texto. O texto fala de uma mulher, Maria. Ao se deparar com Jesus naquele ambiente, um jantar, uma mesa posta, e como cultura daquela época, a mulher não se assentava à mesa. Mas pensa, Jesus estava no ambiente. Maria não era uma pessoa que não conhecia quem era o mestre. Ela chega e derrama nos pés do Senhor aproximadamente o que seria um ano de trabalho. Talvez se eu perguntasse para alguém aqui o valor do seu salário mensal, e que se seríamos capazes de guardar a totalidade deste salário, sem termos despesa durante um ano inteiro, e no final do ano, nós despejarmos tudo isso aos pés de uma pessoa. A gente está falando de muito dinheiro, irmão. A gente está falando de muito dinheiro. Essa Maria é a mesma Maria que escolheu a boa parte. Essa Maria é a mesma Maria que escolheu ficar aos pés de Jesus enquanto ele estava em sua casa. Sua irmã Marta não, sua irmã Marta estava atarefada demais, preocupada demais com os afazeres da casa, preocupada em servir. Mas naquele dia Maria, essa Maria, ela reconheceu que Jesus era mais importante do que todas as coisas. Era mais importante do que tudo. Era mais importante do que as demandas que chegavam. Era mais importante do que as tarefas que tinham que ser feitas. Porque o que Marta estava fazendo não era errado, irmãos. O errado é quando nós trocamos a primazia. Quando nós colocamos como prioridade aquilo que não é prioridade. Eu
estava em um culto e o pastor Bruno ministrando dízimos e ofertas, e essa palavra nunca mais saiu do meu coração. Ele ministrou sobre prioridade e urgência. Por muitas vezes nós trocamos aquilo que é prioridade por uma demanda que chega como uma demanda urgente. E nem sempre aquilo que se apresenta como urgente, de fato é urgente. Nós trocamos aquilo que foi gerado, aquilo que foi projetado, aquilo que a gente programou, aquilo que a gente renunciou para colocar como prioridade. Quando uma demanda que aparece ser urgente chega, a gente abre mão daquilo que é prioridade para atender uma demanda que parece ser urgente. Eu estava um dia e um irmão liga para a gente desesperado, com tanta dor, e eu falei, está infartando, uma dor no peito, a boca ficando roxa. Eu falei, vamos para o hospital. Chama o pastor Rafa e leva o irmão, e faz a bateria de exame, repete o exame, nada, irmãos. Sabe o que era? Gases. Sabe qual que foi o remédio? Lufital. É engraçado, mas nós fazemos isso. Nós fazemos isso. A igreja tem feito isso. Por muitas vezes nós estamos trocando aquilo que é prioridade. Estamos ficando cheios de distrações. E aquilo que foi gerado por Deus no nosso íntimo, nós estamos por muitas vezes colocando em segundo plano. As demandas, as tarefas, os afazeres, aquilo que às vezes aparece como urgente, mas não é urgente, tem nos roubado deste lugar. Tem nos arrancado deste lugar de reconhecer que Jesus é mais importante do que tudo. E aí eu pergunto, nós somos tão bons em cantar, é romântico, mas vamos fazer uma autoanálise agora. Examine-se, pois o homem é esse mesmo. Por muitas vezes nós não damos o dízimo do nosso dia para o Senhor. A gente tem tempo para trabalhar, a gente tem tempo para cuidar da casa, para cuidar do marido, da esposa, dos filhos, da igreja. Mas a gente não tem tempo para passar o secreto com o Senhor. Antes a gente acordava um pouquinho mais cedo e tinha o nosso tempo de devocional. Hoje, não tem jeito, porque de noite eu vou estar na igreja. Quem é louco de vir numa quarta-feira ou de vir no domingo e receber um alimento, irmão, e viver com esse alimento a semana inteira? Come só na quarta-feira para você ver o que vai acontecer com você. Come só no domingo para você ver o que vai acontecer com você. Mas nós estamos ficando dependentes. Crentes anêmicos, transferindo as responsabilidades, terceirizando as responsabilidades. E após um culto onde Deus fala do início ao fim, a gente ainda tem coragem de chegar para o pastor e pedir: pastor, ora por mim. Oh, irmãos, talvez não era isso que vocês queriam ouvir. Esse é o tempo do Senhor nos desconstruir.
Esse é o tempo do Senhor arrancar as mazelas do nosso ser. Esse é o tempo de não mais negociarmos aquilo que é inegociável. Distrações. Maria entendeu. Não é todo dia que Ele está aqui. Não é todo dia que Ele vem. Não é todo dia que eu tenho o privilégio de me assentar aos pés dEle. Não, hoje o serviço pode esperar um pouquinho. Não, hoje o esposo pode esperar um pouquinho. A esposa pode esperar. Os filhos podem esperar um pouquinho. Aquela louça na pia pode esperar um pouquinho. Nós precisamos voltar, igreja, a reverenciar a presença dEle. Nós precisamos voltar a se curvar diante da presença dEle, irmãos. Nós não podemos perder a oportunidade. Essa é a mesma Maria que, quando seu irmão morre, se prostra aos pés de Jesus. E a fala dela é mesma da sua irmã Marta. Mas Marta chega correndo e questiona: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É a mesma coisa que Maria faz, só que Maria chega diferente. E nós, como igreja, precisamos reconhecer isso, que diante dele nós não chegamos de qualquer maneira. Primeiro adora, depois a gente expõe a dor do nosso coração. Isso é reconhecer quem Jesus é. Mas os nossos joelhos têm se calcificado. Nós não dobramos mais os nossos joelhos. A gente desaprendeu a se prostrar, porque tudo em prol de uma liturgia, tudo em prol de um padrão, tudo em prol de uma experiência de culto. Irmãos, quando Jesus chega no ambiente, Ele quebra os protocolos, Ele faz do jeito dEle, e nós precisamos entender isso, que aonde Ele está, a minha resposta precisa ser compatível à presença dEle. Os nossos olhos já não se molham mais. Mas hoje o Senhor nos ajunta aqui para fazer com que a gente entenda essas verdades. A partir de hoje eu sei que nós vamos sair daqui diferentes. Jesus não é o nosso funcionário, Ele não é o nosso empregado. O Evangelho não é mercado, irmãos. O Evangelho de balcão está sendo pregado por aí. Mas enquanto o Senhor me der fôlego de vida, eu vou continuar pregando que o Evangelho continua sendo renúncia, continua sendo perda. Você entra no mercado e você vai na prateleira e você pega aquilo que você precisa.
Mas Jesus não é esse tipo de evangelho que eles estão pregando por aí. Eu ainda sonho, pastores. Eu ainda sonho com uma igreja que não vai precisar ter frases de efeito para chamar o povo, que não vai ter que fazer as divulgações dizendo: vem receber sua bênção. Eu creio, eu ainda oro, e eu sei que esse dia vai chegar, onde os nossos cultos serão reuniões onde os santos vão se ajuntar para celebrar a pessoa de Jesus, e não para buscar em Jesus a resolução dos seus problemas. Eu acredito que esse tempo está chegando. Uma reforma vai acontecer. E nós precisamos estar preparados para isso, irmãos. Por muito tempo entendemos errado o que era adoração. E a adoração ficou atrelada a louvor ou a músicas. Você pode até adorar cantando, mas a adoração não se resume em cânticos. Então o que é adoração, Mateus? Adoração, para nunca mais esquecer, amém? Vamos lá? É uma resposta à revelação de quem Deus é. Então entenda uma verdade, que não tem como adorar se não tiver revelação. Não tem como adorar se você não conhece o Deus que você diz adorar. Não tem como adorar se o seu relacionamento com esse Deus que você diz adorar é um relacionamento onde vocês se veem uma vez na semana. Isso não é relacionamento. Você está flertando e mentindo para você mesmo. Se queremos ter a revelação de quem Deus é, se queremos contemplar a dignidade de Deus, a beleza da dignidade do Senhor, e que a beleza é a soma de seus atributos, irmãos. Quando o Senhor começa a se revelar para mim e para você, através da beleza da sua dignidade, através da soma de seus atributos, é impossível não gerar em nós uma resposta. Deixa eu ser polêmico aqui nessa noite. Eu respeito, irmãos, mas sei lá, acho que a gente vai ter um problema no céu com os irmãos que dizem: eu adoro assim, porque eu não consigo entender, irmãos, como alguém que contempla a beleza da dignidade de quem Deus é, que tem uma revelação dos atributos de quem é Deus, e não existe uma expressão corporal diante dessa presença. Os anjos cantam, eles clamam, e eles dizem: santo. Os anciãos se prostram, eles tiram a coroa e entregam o governo de Deus, e a gente às vezes fica. A minha oração é para que a igreja brasileira comece a ver aquilo que os anjos veem, que nós possamos enxergar, ter a revelação que os anciãos têm quando estão diante do Senhor. As escamas possam cair dos nossos olhos, e diante da revelação de quem Deus é, irmãos, haja uma resposta no nosso interior, uma resposta digna, porque Jesus não recebe qualquer coisa. Deus não recebe aquilo que você quer entregar, Deus recebe aquilo que Ele é digno de receber. E o que tem acontecido
Nós somos programados por muitas vezes a reproduzirmos aquilo que fomos ensinados. Há 26 anos, irmãos, em outro ministério. No ministério da parede branca. Aí Jesus me coloca no ministério da parede preta. E já começa uma desconstrução. Até que o dia, em uma dessas revelações de quem Deus é, eu percebi algo em mim. Existia, uau, isso aí quebra. É sobre isso. Isso é adorar. Isso é adorar. Virou. Isso. Diante dessa revelação, que haja uma resposta digna a Ele nesta noite. Que haja uma expressão no teu corpo, irmãos. Tem palavra de exaltação aí na tua boca? Tem? Entrega aquilo que Ele é digno de receber. Santo e digno, santo e digno, santo e digno, nos perdoa, Jesus. Nos perdoa, Jesus. Quem se preocupa com liturgia, quando existe uma revelação dele? Quem se preocupa com o horário de terminar o culto, quando ele chega e se revela, irmãos? Contempla. Isso é adoração. Oh, como é no céu, seja na terra. 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 O padrão do céu está tocando a terra, irmãos.
O padrão do céu está tocando a terra, e eu e você não podemos ficar fora dessa onda de Deus que está chegando sobre a nação brasileira. Nós não podemos ficar fora desta onda de Deus que está chegando sobre nós. Ele nos escolheu, irmãos. Ele nos escolheu para algo, irmãos. Vai nascer a partir da gente a restauração da adoração. Chega de se acostumar a ficar no átrio. Chega de acostumarmos a ficar no pátio. A cruz nos garantiu o lugar santo. A cruz nos garantiu lugar lá no Santíssimo, diante da presença dEle. Chega de se acostumar com arrepios num culto, irmãos. Uma igreja que abandonou o lugar de relacionamento, padronizou arrepios num culto como presença de Deus. Mas está chegando um tempo. Eles vão ter que chamar o SAMU. Vai ter que chamar bombeiro, porque quando olharem para esta casa, vão ver como em Azusa, telhado pegando fogo, e não vão entender o que está acontecendo em Leopoldina. E vai sair uma notícia. Estavam reunidos, mas quando saíram trocando as pernas, falando alto, chapados de tanta glória e de tanta presença. Isso é presença de Deus, irmãos. É colocar motor de Ferrari em Fusca. Eu falo com Deus, eu estou pronto, meu Fusquinha está aqui, Jesus. Esse é o tempo, irmãos. Voa água para tudo quanto é lado. Nós precisamos reagir. Nós precisamos reagir e entender que se nós estamos nos afastando desse lugar, é porque de fato nós não estamos tendo a revelação de quem Ele é. Porque quando nós temos a revelação de quem Ele é impossível não ter uma resposta em mim. A adoração, ela vai revelar algo. A adoração revela aquilo que é prioridade no nosso coração. Aquilo que é prioridade no nosso coração, e não aquilo que é urgência. Porque quando temos a revelação de quem Deus é, quando os atributos de Deus começam a ser revelados a gente, o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade, a sua grandeza, o seu poderio, aquilo que é prioridade continua sendo prioridade, mas aquilo que estava como urgência é deixado de lado. Então você pode ter chegado aqui cheio de urgências para Deus resolver, com problemas até o último fio de cabelo, com queixas, com questões e problemas impossíveis. Mas quando nós temos a revelação de quem Ele é, os nossos problemas já não importam mais, as nossas queixas não importam mais, as nossas doenças não importam mais, os diagnósticos não importam mais, porque diante da beleza, da dignidade do Senhor, o que importa é a minha adoração.
como eu disse, nós estamos programados a reproduzir aquilo que nós aprendemos. E um dia no secreto, diante da revelação de quem Deus é, eu fiz uma pergunta, irmãos, que mudou a minha vida. E se mudou a minha vida, eu quero que mude a sua também. Diante da revelação de quem Deus era, o Espírito Santo me impeliu a perguntar, e eu disse para o Senhor: Deus, o que eu estou fazendo? Eu nunca tinha feito essa pergunta, e eu perguntei para Ele: Senhor, como você quer que eu te adore? Eu fazia aquilo que eu fui ensinado, irmãos. Eu tinha uma liturgia, eu tinha uma listinha de demanda para Ele. E a gente se esquece que Ele é onisciente, que Ele já sabe de tudo que a gente precisa. E eu aprendi que no lugar de intimidade, 90% das vezes, eu não vou precisar nem pedir, porque a adoração nos conduz a um lugar, pastora, e esse lugar é o coração de Deus. Quando eu acesso o coração de Deus, eu não oro aquilo que eu quero ou preciso, eu oro aquilo que já está no coração dele, liberado para a minha vida. É por isso que a Bíblia diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, vocês vão pedir tudo o que vocês quiserem e vos será feito. O que Deus está falando aí é: se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, é isso. Se eu tiver o coração de vocês e vocês acessarem o meu coração. Quem nunca começou a orar para Deus cheio de pedidos, e no meio da oração mudou tudo? Esses dias eu estava: Jesus, eu estou obedecendo, Jesus. Uma direção meio doida aí, né, Charles? Mas cuida da minha casa, Pai. Manda a provisão, Senhor. Eu não posso viver desse jeito, Deus. Tua palavra diz que a gente não vai mendigar o pão, Senhor. Eu comecei assim, igual Abacuque. Daqui a pouco, no meio da oração: Jesus, toma o meu carro, toma a minha provisão, toma o meu pastoreio. Porque Ele faz isso. Quando a gente acessa o coração dele, a gente recebe os pensamentos que Ele tem a respeito de nós. Você já perguntou para Ele: Jesus, o que você pensa a meu respeito? O que o Senhor pensa sobre a minha casa, sobre o ministério? Por muitas vezes, irmãos, eu achei que eu estava entregando uma adoração, quando na verdade eu estava entregando músicas que na sua maioria falavam mais de mim e do que ele pensava a meu respeito, do que canções que glorificavam o nome dele. É essa a mensagem, irmãos. Se vocês forem em Ubá, eu vou estar pregando sobre isso. Amanhã eu estou em Além Paraíba e eu vou pregar sobre isso. E aonde o Senhor me levar, porque Ele me chamou para ser um restaurador de altar de adoração. A minha missão não é que você chore, que você se arrepie, que você caia. A minha missão é pregar. E o Espírito Santo, Ele se encarrega do resto. Mas a minha oração nessa noite é para que Ele
se revele a você. Mas gere um ambiente onde Ele vai ter prazer de se revelar. Gere um ambiente onde Ele vai ter prazer de se mostrar. Porque por muitas vezes Deus, Ele se esconde para que a gente possa procurá-lo. Ele faz isso. Ela adora e diz: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas ela chega diferente, irmão. Sabe por quê? Porque a adoração, ela quebranta o nosso coração. É impossível adorar cheio de nós mesmos. É impossível adorar cheio de prepotência. É impossível adorar cheio de orgulho. Porque a adoração, ela nos conduz ao quebrantamento. E a Bíblia diz que Deus não rejeita aquele que se apresenta com um coração contrito, quebrantado. Um coração que reconhece quem é Jesus consegue mover o coração dele. Às vezes tantas coisas e tantas orações sem respostas, às vezes tantos problemas sem ter um agir de Deus, porque talvez você esteja fazendo o caminho contrário. O dia que eu aprendi, irmãos, que se eu tenho 1 hora para orar, 55 minutos eu passo adorando e 5 minutos eu passo intercedendo. Porque a adoração nos leva ao quebrantamento. E aí a gente não ora mais aquilo que a gente quer. A gente começa a orar aquilo que já está no coração de Deus ao nosso respeito. Um coração que reconhece quem é Jesus consegue mover o coração dele. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Será que você pode pedir a Ele? Eu quero um coração quebrantado hoje. Por muito tempo eu cheguei errado diante de Ti, Jesus. Por muito tempo eu busquei errado. Mas hoje eu estou entendendo e eu quero uma revelação de quem o Senhor é. Diz para Ele: Jesus, eu quero Te encontrar, eu quero Te achar. Por muito tempo nós nos preocupamos com as nossas lágrimas, mas que o Senhor nos leve à sala dEle, e que haja em nós um despertar, que haja em nós toalhas para que possamos secar as lágrimas de Jesus. Que essa possa ser a nossa missão, fazer Jesus sorrir. Senhor, nessa noite a nossa oração é: levanta Marias, Marias que entendem quem o Senhor é, Marias que não se importam com uma liturgia, Marias que não se importam com o que os outros vão pensar, com quem está sentado à minha direita ou à minha esquerda.
A gente quer que 1000 caia de um lado e 10.000 caia do outro, mas quando chega o momento de se portar diante do Senhor, a gente se preocupa com quem está do nosso lado. Quando tem benefícios para a gente se importa. Mas quando o assunto é o Senhor, a opinião de quem está do lado, ou a aprovação de quem está do lado, ou a reprovação, domina os nossos corações. Mas nós clamamos que este seja o tempo das Marias se levantarem. Oh, se vai ter um povo que não vai ter a mesma entrega que a gente, pastores. Sempre vai ter um Judas no nosso meio, que vai ficar incomodado com o nível da nossa entrega. Mas nós não nos importaremos, porque nós escolhemos a boa parte primeira. Se você entendeu o que é adoração, eu quero que você faça uma oração comigo. Se você estava esperando eu te chamar à frente para orar por você, você se frustrou. Porque nós já estamos diante dele, e o que importa é isso. Mas eu queria que você orasse comigo essa oração, dizendo: Jesus, eu entendi tudo, e nessa noite, Senhor, queima o que precisa ser queimado, abale o que precisa ser abalado, queime o que preciso for, abale o que precisa, mas eu escolho a melhor parte. Se prepare. Se você fez essa oração com verdade, eu te convido a expressar de alguma forma, com primazia no teu coração. Eu te convido a retornarmos à motivação correta, de sairmos da nossa casa e virmos ao templo, irmãos. Não é para buscar uma bênção, não é para Deus falar com a gente. Deus vai falar com a sua igreja no secreto, é lá na sua casa, é dentro do teu quarto. E quando nos reunirmos, será o momento para celebrarmos a pessoa de Jesus. É tempo de retornarmos ao lugar da motivação correta, de virmos aqui. O culto é para Ele, irmãos, não é para mim. O culto é para Ele, irmãos. Se você entendeu isso nessa noite, se você quiser ficar em pé, fique. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser deitar, deite. Mas eu te convido a reagir de alguma forma, que haja uma expressão não só no teu coração, mas que haja uma expressão corporal nessa noite a Ele. Oh!